Fala, Fiel, tranquilo? Lili Nascimento trazendo todas as informações do nosso Corinthians nesse domingão agitado. E esse papo de o Coringão no Super Mundial 2025, é mito ou é verdade? Um clube está de fora do Super Mundial e o Timão pode ser um convidado ilustre. Vamos trazer toda a verdade sobre essa notícia e também o fiel torcedor que vai passar por diversas mudanças. E por conta do grave cambismo que está tendo na questão dos ingressos, o Augusto Melo prometeu uma data para implementar o reconhecimento facial. Você vai saber tudo no vídeo de agora, então já se inscreva no canal, deixe seu like aí para fortalecer o nosso trabalho. Vamos pro vídeo. Tá chegando e o sentimento é um só. Só não perder que nós seremos campeões. Não precisa nem ganhar. Meu sentimento é Corinthians campeão e 31º título do Coringão. O time tem que dar uma incorporadinha aí, né? Tentar fazer um 4x0 novamente aí no Corinthians, vai que... Peraí, volta a fita. Você não era nascido nessa época, Evair. Calma aí, fã de esporte. Tô falando é do torcedor mesmo, que tem 18 anos. A repórter aqui ainda não enlouqueceu, não. Evair. Tá ao lado do Evair. Então, cara, como é que é o seu nome mesmo, papai? Antônio. Vem pra cá, o papai falar. Pior que foi uma surpresa, quem escolheu o nome foi minha esposa, minha mulher, a Clarice. Quando ela ganhou ele, eu fui visitar ele no hospital e falei assim, ó, já escolhi o nome do teu filho. Eu falei assim, como é que é? Eu falei assim, você vai achar ruim, não vai? Eu falei assim, ó, não sei, me fala qual que é o nome, Evair. Eu não aguentei, eu tive que chorar de alegria. Diego, você não teve a mesma sorte, hein? Prevaleceu a escolha da sua esposa. Não deixaram, minha esposa não deixou, mas seria Paulo Guerreiro, remetendo ao título de campeão mundial de 2012, que mundial eles não têm, né? Homenagens à parte para Palmeiras e Corinthians, o fato é que na próxima quinta-feira um deles leva essa taça aqui, que inclusive está exposta para o torcedor tirar aquela selfie e quem sabe já ir se acostumando com a ideia do primeiro título em 2025. E aí, quem leva melhor? 2-1 Corinthians, né? A gente joga pelo empate também, para não ter muito susto, né? Aquele negócio de passar dificuldade no final do jogo, a gente vai estar ganhando de 2-1. O Palmeiras e o palmeirense sabem que viradas acontecem e acreditam muito. E eu também acho que essa possibilidade existe, sim. Se depender da vontade do Antônio, o filho Evair vai poder assistir e sentir a mesma emoção dos 4-0 de 93. Vai cair 2 vezes no mesmo local, né? Mas se for pela vontade e torcida do Diego, não vai ter jeito. Para ficar mais gostoso, 1-0 pros porcos. Romero aos 46 do segundo tempo. 1-1, Corinthians campeão. Com pênalti de Evair e embaixadinha do Edilson, esse clássico promete. É muita história, é emoção, é derby na final. Expectativa mesma que da primeira partida. Sabia que era difícil bater o rival dentro da nossa casa, é difícil bater lá também, mas não tem nada perdido. Não tem nada perdido, é dessa maneira que o Palmeiras, tem certeza que é pensando dessa maneira que o Palmeiras vai encarar mais esse jogo e sabedor que não é a primeira vez que vira, né? Então acreditamos ainda no título. Se alguém quiser se arriscar aí nas embaixadinhas, dá até para fazer. Tem um monte de pretendente ali, viu? O Romero, o Memphis, o Yuri Alberto, levar a bola ali pro cantinho. Tô brincando, né? Mas seria legal, né? Fiel, e um clube mexicano foi retirado da competição do Super Mundial de Clubes de 2025 e com isso abriu uma vaga, ficou uma vaga em aberto e as informações é que o Corinthians poderia ocupar essa vaga e fazer parte desse Super Mundial. Nessa última sexta-feira, agora dia 21, o Clube León, que ocupava o mesmo grupo do Flamengo no Super Mundial de Clubes, ele foi retirado da competição. E por que isso aconteceu? O Clube León e o Pachuca do México, eles são propriedades do mesmo dono. E isso é proibido no regulamento do torneio da FIFA. Dessa forma, o Super Mundial de Clubes, que vai acontecer em junho e julho desse ano de 2025, lá nos Estados Unidos, possui uma vaga em aberto e já vem sendo debatido e discutido pela entidade responsável aí, a FIFA, quem vai ser o ocupante desse lugar em aberto, qual equipe vai ser.
E tudo o que está se passando, na verdade, não é que o Corinthians foi convidado, não é que o Corinthians vai jogar o Super Mundial de 2025, mas a realidade é que a fiel torcida em massa está pedindo para que a equipe que venha ocupar essa vaga seja o Corinthians. E por que isso? A Fiel está dizendo que o Timão é a última equipe que não é da Europa a ganhar a competição, ou seja, seria o ideal e muito interessante para o torneio que o Coringão participasse. Seria o critério mais, vamos dizer assim, coerente a ser adotado pela instituição, pela FIFA, e dessa forma colocar o Coringão no Super Mundial de Clubes. Então tudo que está acontecendo nada mais é do que a nossa fiel torcida pedindo para que a FIFA convide o Corinthians para participar do Mundial de Clubes, mas até agora não tem nada definido e nem o clube foi colocado no lugar do Clube Leão. Olha o que alguns torcedores do Timão falaram: faz o que é certo, FIFA, chama o Corinthians, bicampeão mundial e último sul-americano a vencer o torneio. Vamos ter 3 mundiais com uma Libertadores, os antes piram, falou outro torcedor. E o Corinthians, a realidade, ele pode ser ou não convidado para o Super Mundial. De acordo com alguns jornalistas, o Flamengo não vai ter nem chance de disputar com o Corinthians como adversário direto no seu grupo no Super Mundial. Segundo esses jornalistas, a FIFA vai escolher um representante vindo da CONCACAF para o lugar do clube mexicano e inclusive já tem algumas equipes em vista para entrar no grupo D do torneio, ou seja, nada mais é do que as chances do Corinthians participar desse Super Mundial de 2025, elas são bem pequenas ou praticamente zero, e tudo isso não passa de uma repercussão aí da própria torcida pedindo para que o Corinthians participasse desse Super Mundial. E na verdade nós somos o último clube sul-americano, que não é da Europa, a ganhar o torneio contra o Chelsea, lá em 2012 por 1-0. Então seria muito interessante se o Coringão participasse desse Super Mundial. E já imaginou, fiel? Uma Libertadores e 3 Mundiais. E com certeza o nosso timão seria um grande atrativo para essa competição, mas a realidade é essa, a gente vai aguardar aí quem será essa equipe a fazer parte dessa vaga em aberto no Super Mundial. Fiel, e Augusto Melo revelou quando vai implementar o tão aguardado reconhecimento facial para o fiel torcedor. O Timão aí passou por uma semana tensa, né, em busca de acabar com o cambismo, porque antes mesmo de ser liberado a venda de ingressos para a final do Paulista contra o Palmeiras, já tem cambistas vendendo o ingresso. Então isso virou pauta nessa última semana dentro do Corinthians e o presidente Augusto Melo detalhou sobre esse projeto do reconhecimento facial, que deve ser implantado na Neoquímica Arena até junho, data limite para o Corinthians já ter em vigor, em atuação, reconhecimento facial. Vamos dizer que vai ser a maneira crucial para erradicar aí todo o cambismo e dessa forma resolver esse problema que já vem afetando não só as finanças do clube, mas também o próprio torcedor que paga mensalidade para o fiel torcedor e acaba muitas vezes não tendo direito ao seu ingresso. Então ele detalhou aí em alguns pontos, né, sobre essa distribuição do ingresso. Eles querem ajustar o processo de abertura desse ingresso daqueles que possuem mais pontos, que vão a mais jogos e acabam acumulando mais pontos, com certeza eles vão ter direito à frente de outros torcedores, mas isso não quer dizer um direito garantido de ingresso. E por isso o fiel torcedor parece que vai passar por grandes mudanças, hein, fiel? E uma dessas mudanças declarado aí pelo superintendente de marketing, o Vinícius Manfredi, explicou as estratégias que o Timão vai adotar para melhorar o fiel torcedor. E algum dos pontos que eu quero trazer aqui para vocês é a remodelação do fiel torcedor. Porque hoje o fiel torcedor é exclusivamente direcionado para o público que vai para os jogos, na arena, e não é incluso muitas vezes algum benefício para aqueles que assistem exclusivamente pela televisão. Então a ideia é, para que esse torcedor que assiste pela TV, que benefício o fiel torcedor poderia oferecer junto com as emissoras, né, de transmissões aí dos jogos, as detentoras dos direitos de transmissões dos jogos. Aquele que adquiriu o fiel torcedor poderia ter algum benefício, mesmo que ele não vá ao estádio, mas assista aos jogos somente pela televisão. Ele assinando o fiel torcedor, eles estão tentando implementar algum benefício que esse fiel torcedor poderia ter. Até também o público gamer é uma preocupação do Timão. O futebol se distanciou dessa geração gamer, mas para a gente é estratégico tentar resgatar esse público, talvez com benefícios conectados ao universo dos games. Sei lá, algum torcedor aí que adquire ao fiel torcedor na hora de comprar jogos de futebol ou algumas coisas do Corinthians relacionado a game,
ele possa ter algum benefício incluso por fazer parte do fiel torcedor, aumentando assim muito a cota de torcedores ali dentro do fiel torcedor pagando um valor mensal, e mesmo que ele não vá ao estádio, ele também possa ter benefício em fazer parte do projeto. E algumas coisas que eles querem mudar é a prioridade dos ingressos também, que hoje a realidade é que quem tem ingresso garantido não é nem aquele que tem mais ponto acumulado. Na verdade, ele tem alguns passos à frente de conseguir ingresso do que aqueles que não têm muitos pontos, né, no seu fiel torcedor, mas não quer dizer que ele tem ingresso garantido. Hoje quem tem ingresso garantido é aquele que tem a cadeira cativa, que é o modelo atual do fiel torcedor. Uma coisa que eles querem implementar é o tal do Season Ticket, que é um modelo amplamente utilizado aí por clubes argentinos como River Plate e Boca Juniors. Esse formato é o que? Ele permite ao torcedor pagar um valor fixo mensal para ter acesso garantido aos jogos sem precisar participar daquela corrida pelos ingressos a cada partida. Mesmo que ele tenha pontos, ele tem que ficar entrando no fiel torcedor e disputar com os outros torcedores para comprar em tempo hábil, recorde ali rápido e conseguir ter esse ingresso garantido em todos os jogos. Mas se ele fazer parte desse Season Ticket, seria uma forma de pagar um valor diferenciado todo mês, mas ter um ingresso garantido para todos os jogos. E outro ponto que eles estão discutindo é o programa Minha Cadeira. Atualmente, caso um sócio do Timão tenha a cadeira cativa e não possa comparecer ao jogo, que a única forma de ter um ingresso garantido hoje no Corinthians é ter essa cadeira cativa. Mas esses sócios que têm a cadeira cativa e decida não ir ao jogo, ele informa antes ao fiel torcedor e assim a vaga dele fica disponível para outro fiel torcedor. Então o que o clube faria para beneficiar esse sócio com cadeira cativa que não vai ao jogo? O clube vai revender o assento dele e dividir parte dessa receita do ingresso com o proprietário dessa cadeira cativa. E caso ele não vá para o jogo e não informe ao clube e aquela cadeira fique vaga, podendo ser vendida para outros torcedores que estão buscando ingressos e muitas vezes não encontram, ele sofreria uma sanção, uma punição por não ter avisado anteriormente, assim, ter prejudicado outro torcedor de conseguir o assento e assistir à partida. Então o Timão está avaliando essa prática para adotar esse mecanismo de punição que é bem semelhante ao que é aplicado nos clubes argentinos. Em alguns casos de torcedores que várias vezes deixam de comparecer sem aviso, eles são multados ou perdem o direito à renovação do plano. Assim, aquela cadeira que se tornaria, que é cativa dele, ficaria disponível definitivamente para outros torcedores aí do fiel torcedor. Também os preços dos ingressos, né? Eles estão tentando de alguma maneira estabelecer para que o fiel torcedor ele tenha acesso aos preços dos ingressos de forma antecipada, não ali apenas alguns dias antes da partida, mas de forma bem antecipada para que esse fiel torcedor consiga se readequar, se programar para poder assim comprar o ingresso e fazer parte da partida que talvez ele tenha interesse de participar. Muitas vezes o fiel torcedor fica sabendo do preço do ingresso pouco tempo antes da partida e acaba mesmo tendo pontos, mesmo fazendo parte do fiel torcedor, não conseguindo comparecer aos jogos. Então eles estão tentando buscar uma forma de ajustar os preços para que seja viável para mais torcedores participarem, ou seja, diminuir esse preço, mas também tentar ter uma forma de prever para o fiel torcedor qual que vai ser o preço do ingresso para que ele se programe e esteja participando de mais jogos do Coringão. Então, algumas coisas aí que eles estão tentando implementar para o fiel torcedor. E aí, fiel, qual a sua opinião sobre tudo isso que a gente trouxe no vídeo de agora? Já deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal você que não é inscrito. Se gostou desse vídeo, fiel, a gente trouxe aí bastante informações relevantes, importantes aí para você. Já deixa o like aí para fortalecer o nosso trabalho. Até o próximo vídeo. Valeu!